Abre comigo no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, onde nós vamos ler essa parte que foi narrado de Jesus no casamento, de Jesus nas bodas de Caná. Aleluia! A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, Senhor. Obrigado por essa palavra, que o Senhor venha falar nessa noite com cada um de nós, que o Senhor venha nessa noite transformar a nossa água em vinho. Em teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Em teu nome, transforma nossas águas em vinho nessa noite. Traz a mente de cada um cativa a palavra. Se alguém aqui está cansado ou com sono por causa do dia de trabalho, por causa da correria, Pai, em nome de Jesus, agora mesmo que a tua mão arranque dessa pessoa todo o sono, que arranque dessa pessoa toda a canseira, toda a dor na tua coluna vai saindo em nome do Senhor Jesus. Ser livre agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. Vivemos num mundo, querido, de carência, onde as coisas estão sempre, parece que acabando. Nós vivemos num planeta que parece que está tudo se esgotando, tudo se acabando. E muitas vezes na nossa vida, como aconteceu nesse casamento, acaba alguma coisa. Mas nessa noite eu quero falar dessa palavra e tirar muitas lições desse trecho da Bíblia, dizendo, querido, que se Jesus está em nossa casa, se Jesus foi convidado para viver em nossa vida, aquilo que acabou volta a existir de novo, porque Ele tem poder para fazer isso e fazer de uma maneira excelente. Amém? E a palavra de Deus começa dizendo assim, que Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Primeira coisa, se nós queremos o agir e o milagre de Deus em nossas vidas, o atuar de Deus em nossa vida, Jesus tem que ser convidado, querido, para fazer parte da nossa vida. Nós não devemos convidar para entrar dentro de nós a religião, o ritual, o título de cristão, o título de evangélico, mas nós temos que convidar uma pessoa chamada Jesus, dizer: Senhor, eu te convido para fazer parte da minha história, para fazer parte da minha vida, da minha casa, da minha família. Perceba que esse casamento não foi ao desastre. Porque para um judeu, um casamento faltar o vinho era um desastre, querido. E esse casamento não foi ao desastre, porque lembraram de convidar Jesus. Amém? E aí convidou Jesus e também os seus discípulos. Que interessante. E eu quero puxar a sardinha um pouco para o meu lado agora, amém? Posso? Também convidou os discípulos, querido. Honre sempre a Jesus e honre sempre os homens de Deus em todo e qualquer lugar.
Não interessa de que igreja, não interessa se é pastor, se é apóstolo, se é mestre, se é evangelista, se é alguém que ora, se é alguém que intercede, é alguém que foi chamado. Querido, honra a todos os homens de Deus. Mateus 10:42 é bem claro. E ele fala assim, olha, não é se você dá um carro, não é se você dá uma casa, mas ele diz assim, se você der apenas um copo de água para saciar a sede dos meus discípulos, dos meus profetas, daqueles que trabalham por mim, o seu galardão será grande no céu. Grande por causa de um copo d'água. Então honre, querido, honre todos os homens de Deus. Amém? Nunca falem com maldade de nenhum homem de Deus, de nenhuma mulher de Deus. Amém? Nós temos que começar a prender a boca, fechar a nossa boca. E muitas pessoas têm colhido os espinhos na sua vida. Querido, eu não gosto de falar disso aí, sabe? Quem me conhece sabe, eu não gosto de puxar a sardinha para o meu lado. Eu falei brincando, mas eu não gosto. Mas Deus está mandando falar, eu vou falar. Amém? Nós precisamos ser corrigidos nessa área, né? Davi não ousou tocar em Saul, que era ungido de Deus, e ele era um homem mau. Você vê que o princípio é respeito por aquele que foi ungido, mas não no sentido, querido, que você nunca deva e tenha a liberdade de às vezes vir falar comigo e dizer, pastor, não é melhor fazer assim, pastor, aquilo não é assim, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de muitas vezes, porque Davi poderia matar Saul, Davi poderia fazer algo terrível ali, ele não fez, ele poderia, porque ele diz, é ungido. O que é ungido? Separado. Deus ungiu ele, Deus separou ele. Então, nós não devemos falar maliciosamente, com maldade, com crítica destrutiva. A crítica sempre tem que ser construtiva. Então tome cuidado, todos nós, até eu, a falar de qualquer pessoa que é chamada para trabalhar no Senhor. Foram convidados, foi honrado Jesus convidado e também foi honrado os seus discípulos. Amém? Porque hoje tem muito na internet, pessoa também, eu acho assim, extremar para um lado é errado, extremar para o outro também é errado. Extremar para um lado é, às vezes os pastores querem se fazer deuses que você não pode nem ameaçar falar alguma coisa para ele. Então também está errado desse ponto. Mas também do outro lado estão dizendo que não pode tocar no ungido e ficam tirando sarro, querido, não pode mesmo. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que tentaram dividir igrejas, que tentaram acabar com a moral do pastor de uma maneira maldosa e se deram muito mal. Não porque o pastor lançou, falou, mas porque Deus toma a causa. Você vai ver que em Apocalipse Deus chama o pastor do que da igreja? O anjo da igreja. Ore muito pelo seu pastor, pela sua pastora, amém? Vamos continuar. Eu quero tirar o que eu posso desses versículos que vêm. Tendo acabado o vinho. Então, coisas necessárias podem acabar na nossa vida. A nível financeiro, o nosso país vive um momento muito difícil. A nível físico, estresse, esgotamento. A nível almático de alma, muitas vezes a gente vai perdendo tanta coisa na nossa alma, tantos frutos que o Espírito Santo deu. No nosso espírito vamos perdendo fé, no mundo vamos perdendo coisas que chegou naquele momento você diz, e agora? Acabou. Fim da linha. Então, perceba que aqui, onde Jesus estava, querido, não é porque Jesus está na sua vida que nada pode acabar, entenda o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que se Ele está na tua vida, o que acabou, exerça a sua fé que Ele traz de volta, amém? Ele disse, no mundo tereis aflições, nós também sofremos muitas consequências junto com o mundo, mas se nós temos um Deus para clamar e fé nele, Ele faz aquilo que acabou voltar a existir. Então acabou o vinho. Aí diz assim, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Querido, sabe que princípio que eu aprendo aqui? Não que Maria é nossa intercessora, amém? Mas que Maria aqui representa aqueles que quando vê que acabou algo, que algo está sendo necessário, que algo entrou em período de escassez, nós temos que aprender
a clamar por ele e ir até ele. Então diz, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Nós temos que aprender a abrir a nossa boca e abrir a nossa vida para Jesus. Você vai dizer, pastor, mas Deus conhece toda a minha vida. Conhece, mas Ele quer ver você abrir a tua boca e clamar por Ele e dizer, acabou o vinho, Senhor. Acabou a alegria, Senhor. Acabou isso, acabou aquilo, Senhor. Amém. A Bíblia diz que o Senhor está sempre com os ouvidos prontos ao clamor do seu povo. Mas é clamar, querido, com fé. Amém. Maria, a mãe de Jesus, lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí no versículo 5 nós lemos assim, então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aí entra a direção do Senhor na nossa vida. E às vezes a gente está com um problema assim, compro ou não compro, vendo ou não vendo, mudo ou não mudo, saio ou não saio, vou ou não vou. Porque a gente às vezes, nós vivemos a nossa vida toda tomando decisões. E a gente apresenta necessidade para Ele, mas ao mesmo tempo nós temos que estar ligados qual é a direção, Senhor. E ela disse assim, fazei tudo o que Ele vos disser, quer dizer, a coisa acabou, o casamento acabou, a alegria acabou desse casamento, falta vinho, mas ela disse, olha, mas eu conheço meu filho. Ele tem uma promessa. O anjo apareceu para mim e disse que ele é o Messias, que ele é ungido, que ele é o Deus Todo-Poderoso, encarnado no meu ventre, eu conheço ele. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus vai dar a direção. Ande sempre na direção da sua palavra. Amém. Jesus dá a direção, querido. Se a gente está com problema de ouvir, mas a gente quer ouvir, às vezes ele usa o irmão do lado, às vezes ele usa até o ímpio que nem sabe de nada e fala uma coisa para você, e Jesus está dizendo, eu que estou falando com você aqui. E a gente tem que estar, erguer as nossas antenas, melhorar o sinal do nosso Wi-Fi e ficar o tempo todo captando o que o Senhor está querendo para a minha vida. Acabou, Senhor, para onde que eu vou, o que eu faço? Eu quero só fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Pedir para que eu faça, para que isso que eu perdi possa ser recuperado. E se é uma coisa que Deus faz na Bíblia, nós vamos ver, não é o caso hoje, mas eu poderia citar para você no livro de Juízes, no livro dos Reis, no livro de Crônicas, no livro de Josué. Quantas restauração Deus fez, quantas restituições Deus fez, querido, e Deus pode trazer, se esse algo foi roubado pelo inimigo, porque o inimigo tem que ser envergonhado, amém? Jesus exaltado, o inimigo tem que ser envergonhado. Então fazeis tudo o que Ele vos disser. Nós temos que andar na palavra do Senhor. 1 João 3,22 diz assim, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Os mandamentos do Senhor é a sua própria palavra, também é a sua direção, e dele recebemos o que pedimos, porque estamos andando na sua palavra e na sua direção também. Eu estou falando de tanta intuição espiritual, porque no nosso espírito existe uma coisa chamada intuição. Então, nós recebemos uma mensagem de Deus no nosso espírito, através do Espírito Santo, e ouvimos a voz de Deus. Mas muitas vezes, queridos, se nós também não estivermos guardando a palavra viva, o verbo que é Jesus, a sua palavra, e obedecer os seus mandamentos, também, às vezes a gente não recebe, às vezes o Senhor também não restitui. João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então é andar na direção, andar na palavra, andar nos mandamentos, estar sempre antenado para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer para nós. Eu posso dizer que a igreja precisa muito nos dias que nós vivemos hoje de um cotonete ungido espiritual, querido, porque nós estamos com tanta cera no ouvido, nós estamos tão tapados, que Deus pode rugir, que Jesus pode rugir como leão e a gente não ouve a voz dele. Então nós precisamos afinar mais com ele, porque como a irmã disse aqui,
A gente sempre vai ter algum problema na vida porque burrice nossa, ou não é nossa, é o inimigo que está se levantando. Não importa o que seja, Jesus pode mudar toda e qualquer situação, mas em todas elas eu tenho que estar com o meu ouvido limpo, afinado para ouvir o Senhor. E isso não tem jeito, querido, se a gente não tiver muita comunhão com Ele, muito momento de intimidade com Ele. Amém? Ele vai falar. Você tem essa intuição dentro de você para entender o que Deus está falando para você. Aí vai dizer no versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Aqui tem um princípio, querido, que essa casa era a casa de pessoas crentes, porque ali tinha talhas que usavam para as purificações, eram pessoas da religião judaica, eram pessoas que estavam obedecendo o que Deus pediu, eram pessoas que faziam o que Moisés tinha pedido até ali, entendeu? Então eram pessoas de Deus, eram pessoas crentes, eram pessoas que se purificavam, muito embora no ritual, foi o que Deus deixou para eles obedecerem, trazendo para nós hoje. Deus não fará nada na vida daquele que não são purificados, que não são pessoas que andam se limpando o tempo todo. Amém? A pessoa se lambuza, ela faz o pecado, ela faz de novo, está lambuzado, depois diz, Senhor, o que eu faço? Senhor, acabou o vinho, e lhe dizei, você tem que andar purificado na minha presença. Eu derramei sangue na cruz, para que você possa usá-lo a hora que você precisar. Quando você escorregar, quando você errar o alvo, porque a palavra pecado significa errar o alvo, é só clamar e o meu sangue te lava. Porque às vezes a gente está todo lambuzado, querido, aquela ovelha toda pingada de barro, não pode. Então, nessa casa houve milagre, porque eram crentes de Deus. Amém? Eram pessoas crentes de Deus. Aonde mais aqui? 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Olha lá, antes de Jesus fazer o milagre, o que ele pede? Para que as talhas sejam cheias de águas. Querido, uma pessoa seca, uma pessoa sem o Espírito Santo jamais vai entender, jamais vai fazer e jamais vai receber o milagre do Senhor. O Senhor pediu, talhas e pedras somos nós. Até ali fala 6, 6 é número de homens, 6 talhas. E ele diz, eu quero para fazer o milagre essas talhas cheias de água. É o que ele está dizendo, eu morri na cruz, não foi só para salvar vocês, eu morri na cruz para ressuscitar, ir ao céu e enviar para vocês a água viva, enviar essa fonte que jorra para a vida eterna. Então a sua talha tem que ter o meu Espírito, porque o Espírito do Senhor é o nosso selo. Jesus olha para aqueles que estão selados com o seu Espírito. Amém? E às vezes a gente está seco, a pessoa nem buscou, a pessoa nem entregou, não tem vida dentro dela, não tem Espírito Santo, e fica querendo milagres, querido. Jesus não vai fazer nada, não vai transformar água em vinho, se a gente não tiver o Espírito Santo dentro de nós. A marca de que eu sou de Jesus é que o Espírito Santo está em nós. Amém? A marca que você é de Jesus, e que Ele pode tocar na sua vida e fazer o que precisa ser feito, é porque o Espírito Santo está em nós. Se o Espírito Santo não tiver, você não é dele. Amém? Ó, Romanos 8:9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem água, não tem Espírito, não é meu. Não adianta clamar, querido. Se acontecer algum sinal, você pode ter certeza que não foi Jesus que fez. Amém? Então é importante para nós. Vai ter momento na nossa vida que vai acabar o vinho? Vai. Permaneça com a tua talha sempre cheia do Espírito. Porque se tiver água aí dentro, o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? O versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Eu vejo aqui uma coisa
que Jesus sempre vai nos surpreender. A gente pensa que nós nunca conseguiremos, querido, passar a misericórdia, o amor, a bondade e o poder de Deus. Nunca. O que a gente dá para Deus e às vezes o que a gente faz para o Senhor, não é nada diante do que Ele faz. Deram água e Ele transformou no vinho mais excelente. A gente dá, às vezes, um momento de oração, um momento de fé, que Ele nos deu, não esqueça disso. Orando com o Espírito Santo que Ele nos deu, e Ele vem e nos surpreende com o excelente. Querido, eu já tive muita luta na minha vida, eu sei que também você tem, está tendo, e vamos ter muita mais ainda, mas o que importa é que nós vamos chegar lá com a vitória na mão, nem lá no céu. Mas eu já fui muitas vezes surpreendido, mas surpreendido mesmo. Você não esperava aquilo, e você não esperava daquele tamanho, mas você orou, você estava com Deus, confiando, e na hora certa Ele vem e te surpreende. Você pode ver todos os milagres na Bíblia. Não vamos falar dos evangelhos, vamos falar da Bíblia toda, desde o Velho Testamento até o final. Tudo que você lê de milagre que Deus fez, que Jesus fez, sempre foi coisas para surpreender o povo, para que todos deem glória para Ele. Ele sempre faz além, Ele sempre faz a mais, e Ele faz de uma maneira, querido, tão grandiosa, que só Ele sabe fazer. Amém? Só Ele sabe fazer. O diabo, ele pode imitar, querido. O diabo pode ter uma fotocópia, mas ele nunca sabe fazer o original. Ele sabe enganar, ele sabe fazer ilusão. O diabo, ele é muito bom em ser ilusionista, mas Jesus, quando faz, ele faz de verdade. Ele faz o excelente para cada um de nós. Amém? Aí Efésios 3:20 vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O infinitamente mais não acaba, querido. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Ele sempre vai te surpreender. O que vocês têm? Água? Põe água. E água é uma coisa, querido. Pegar água e colocar numa talha, não tinha tanta água, tinha. Põe aí, encheram 6 talhas para ele. Mas quando ele vem para fazer o excelente com aquilo que não era excelente que eles deram. Amém? Eu quero até fazer uma observação aqui. Eu até coloquei no grupo, acho que foi hoje, né? Daquele cientista. Eu esqueci o nome dele, ninguém lembra, né? Ele é limeirense, viu? Fiquei sabendo. É um cientista aí, um físico. E ele é cristão. E ele tem dado nó na cabeça dos ateus aí, porque pela física e pela ciência ele anda provando Deus por tudo quanto é lado, ele anda provando a Bíblia, a turma não tem como combater. É muito, muito bom esse cara. Tinha que ser limeirense, né? Mas eu esqueci o nome dele, nós usamos até aqui quando eu estava fazendo o curso de teologia lá no livro Pentateuco, 5 primeiros livros. Então eu usei muito vídeo dele, o nome dele, mas eu esqueci agora. Mas ele fala assim, até coloquei o vídeo hoje, eu marquei aqui. Olha como que Jesus é todo poderoso, só para você entender a abrangência desse milagre. Agora, de uma maneira, olhando com os olhos de um cientista. Ele diz que a água é H2O, se você aprendeu na escola, amém? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então ele vai dizer assim, porque o vinho ele tem carbono, nitrogênio e um monte de outra coisa. Então, para você transformar H2O em nitrogênio, em carbono e um monte de outra coisa, ele diz assim, precisaria arrebentar o átomo. Então, o que é arrebentar o átomo? Que é aquela coisinha pequena, onde gira em volta dele nêutrons, elétrons e prótons. Você teria que ter um reator atômico, ele diz, com aceleração nuclear para isso. Depois separar os prótons, elétrons e nêutrons. E reestruturar tudo de novo agora com fórmula de vinho, né? Que é aquela coisa do nitrogênio, carbono e outras coisas que tem. Que não tinha na água. Então, ele está dizendo assim, ó. Isso ele está falando, uma molécula da água transformar em tudo aquilo que o vinho tem. Agora, você imagina uma molécula d'água, 6 talhas, quantos átomos não tinham ali? Ele diz assim, 6 talhas iriam precisar, presta atenção, da energia de mais de 200 bilhões de estrelas. Ele é cientista, ele sabe o que está falando.
Ia precisar da energia, não estou falando de energia do poste, energia de estrela. Você sabe o que é energia de estrela? 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea em um dia inteiro, somando toda essa energia, aí ele conseguiria quebrar todos os átomos das 6 talhas e transformar em vinho. Só que ele fez assim, leva a talha lá. Fez. Gente, Jesus é todo poderoso. A energia de 200 bilhões de estrelas, ele só com a palavra diz de água e vinho. Leva lá que já está. A hora que foram dar, estava tudo transformado. Queridos, a gente precisa entender o quanto poder nosso Deus tem. Se a gente entendesse a profundidade do poder que Ele tem, a gente descansaria mais nele. A gente viveria com menos ansiedade. A gente viveria menos roendo a unha, menos preocupado. Se a gente soubesse o quanto de poder Ele tem. Querido, só para transformar 6 talhas, olha o que precisou, e Ele fez isso só com o coração e com o desejo. Ele desejou no coração porque Ele é Deus e diz, pode levar que já é vinho. E isso estava em vinho. Será que Ele não tem poder para cuidar da nossa vida? Hebreus 1:3, eu gosto tanto dessa palavra. E ali para quem... Se você conhece alguém que não crê que Jesus é tão poderoso assim, sempre lembre de citá-lo para eles. Hebreus 1:3. E tem muitas igrejas até que são pseudos cristãs, que vão falar que Jesus foi criado, que Jesus não é todo poderoso. Mas Hebreus 1:3 cai por terra. Ele diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Exata, Ele é igual ao Pai. E diz que Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Se Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, será que Ele não pode sustentar a mim, um pequeno verme perdido num planeta, numa galáxia? Será que Ele não pode, querido, me sustentar? Será que Ele não tem poder para isso? A Bíblia inteira Ele está falando com amor sobre isso, querido. O Velho Testamento é cheio de palavras do tipo assim, se você passar pelo fogo não te queimará. É Deus que fala, não é o profeta. É Deus que está falando, se você passar por fogo não queimará. Se pelas águas não te afogará. Eu sou o teu Deus, estendo a mão direita e te ajudo. O tempo inteiro Ele está falando isso, sou contigo, não temas, vermezinho de Jacó. Deus está sempre apaixonado falando, querendo que as suas criaturas entendam que Ele é todo poderoso e que não há Deus acima dele. Ele pode aquilo que Ele quer. Amém? Ele pode aquilo que Ele quer. Aí continua, Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Porque eu creio que aquele vinho foi um vinho do céu. Não sei se no céu vai ter vinho, mas eu creio que foi uma coisa divina. Uma coisa divina, um vinho tão gostoso e tão divino que eles nunca experimentaram. E ficou isso para o final. Diz para quem está do teu lado, Jesus sempre tem o melhor para o fim. Jesus sempre tem o melhor para o fim. Ah, querido, quanta situação que a gente está chegando no fim. Parece que tudo acabou, não tem mais o vinho, mas Ele diz, no fim, deixa comigo. Porque no começo, está todo mundo lá, tinha vinho, tinha tudo, mas quando acabou, aí era o fim. E Jesus tem essa coisa do fim. Jesus sempre espera o fim. Você vai ver que na vida de Elias, o profeta, ele orou para que não chovesse, porque o seu povo estava adorando Baal, o Deus do céu. E Elias queria dar uma lição, direcionado por Deus, é claro, para que o povo entendesse que Deus do céu não era Baal, mas sim era Jeová. E ele disse, para provar isso eu vou fechar o céu, não vai chover. E por 3 anos e meio não choveu. Aí Elias, querido, ele pegou várias partes da sua vida que parecia o fim. Ele estava no riacho, tudo abençoado, os corvos traziam para ele comida, carne, mas de repente chegou o fim. O que aconteceu? O riacho secou.
Se fosse um de nós lá no lugar do profeta Elias, talvez nós diríamos assim: ó dias, ó céus, e agora quem poderá me defender? O que eu faço, Senhor? Secou. Não, querido, fica na direção de Deus, porque no fim Ele sempre dá um novo começo. E aí acabou o riacho, Ele diz: vai para a terra de Sarepta, que eu vou enviar você e uma viúva vai te sustentar. Aí ele chega na casa da viúva, o que a viúva tinha? Não tenho nada, só tenho o último bolo para fazer, eu fui pegar a lenha, nós vamos comer e o meu filho vamos morrer. Olha a situação que ele estava, morrer mesmo, não tinha mal o que comer. Mas o que parece o fim sempre tem um novo começo, e Deus usa a vida dele, ele diz: vai lá então, mas dá primeiro para o profeta. E ela deu para o profeta, e aí diz que até que a chuva não viesse, ela teve farinha para comer, ela teve o seu sustento. Os discípulos por 2 vezes tiveram essa experiência de estar no barco no meio da Galileia e parecia que era o fim. Aí veio a tempestade, o barco ia virar e eles iam morrer porque as ondas elas iam engolir eles e iam empurrar eles para baixo. Eles sabiam disso porque Pedro era pescador, ele estava com medo. Na primeira vez Jesus estava ali deitado, inclusive no barco. Mas tudo que parece o fim, Jesus dá um novo começo. E quando clamaram para ele, porque ele estava no barco, ele levantou e disse: para mar, para a tempestade, para vento. E tudo parou. Para Marta e Maria, parecia que tinha chegado o fim, o seu irmão tinha morrido. E o pior, já faziam 4 dias, aí Jesus aparece. E elas choram, desesperadas. Mas se chora aos pés de Jesus, querido, tem sempre uma solução, amém? E aí ele foi lá e deu um novo começo. E chamou Lázaro para fora. Chamou Lázaro para a vida, querido. Ó, vai entendendo a profundidade do poder que o seu Deus tem. Ele chama os que estão mortos para a vida. Fala para mim, que cientista mais avançado hoje conseguiu trazer um homem à vida? Nenhum, e nem vai conseguir. Só Jesus pode trazer o que está morto na vida. Mas eu quero trazer aqui para você, querido, essa coisa do fim. Jesus gosta de aparecer no fim. Jesus gosta de aparecer naquela hora que parece: agora vai fechar. Ele diz: epa, apareci. Não vai fechar. Pode passar, meu filho. Moisés teve um grande abacaxi com aquele povo, né? Acabado de sair do Egito, chega e dá num beco sem sair do mar. Não tinha para onde correr, os inimigos atrás. Mas Deus espera a última hora, querido. Ele quer mostrar que Ele é Deus. Amém? Não fica muito olhando, às vezes, a vergonha que você está passando, o problema que você está passando. Mas começa a orar e enxergar. Aqui tem uma... Qual a palavra que eu vou usar? Não, aqui tem uma oportunidade do meu Deus aparecer na última hora e mostrar para todo mundo que Ele é meu Deus, Ele é poderoso e Ele me ama. Ó, Deus aparece, Jesus gosta de aparecer no fim, querido. Entendeu? Ele poderia, como Ele era Deus, Ele até sabia que ia acabar o vinho. Mas Ele não fez o milagre antes, dizendo assim: vamos multiplicando, ninguém nem vai saber. Não, Ele deixou acabar. Ele deixou clamar por Ele. Ele foi lá e apareceu no fim, para dar um novo começo. E eu vou dizer para você, o vinho foi muito mais gostoso do que todos aqueles que eles estavam tomando. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente chega numa etapa, a gente chega num fim, que Deus aparece ali na última hora, Jesus vem ali e te dá um novo começo, mas o começo que Ele dá vai ser muito melhor do que aquele que você já estava. Aí você vai entender que na realidade Ele não estava querendo fazer você sofrer, Ele estava querendo dar uma oportunidade de te colocar no mais. Amém? Para que o nome dele fosse glorificado. Mas muitos não têm permitido isso por causa da murmuração, a falta de fé. E aí vai por aí afora. Amém? Ele estava lá no monte com aquela multidão. E ele esperou chegar no fim, onde não haveria padaria para ninguém. Né? Mais de 10 mil pessoas ali. Não teria pão, não teria peixe para todo mundo. Mas ele esperou chegar no fim. Porque era o momento que eles iam embora, já ia escurecer, iam perecer, não tinham o que comer. Muitos iam morrer pelo caminho, porque estavam num lugar deserto, longe. Mas Jesus espera a última hora, o último momento. E aí o menininho foi lá, deu os pãezinhos, os peixinhos, e ele diz: ó, pode dar para o povo, e eles vão se fartar. Amém? Querido, não adianta querer clamar no comecinho do problema, não. Muitas vezes,
E eu acredito que quase todas, se não for todas, ele sempre aparece no fim. Porque ele quer que você cresça na fé. Ele quer que você olhe para ele e diz: Senhor, eu creio em você de verdade. Eu creio em ti de verdade. E se você já passou uma fornalha, querido, foi salvo, ele também vai salvar da próxima. E depois vai salvar da próxima. Não importa o quanto vai aumentando a fornalha, é o Senhor que não deixa queimar os cabelos. E vai de fornalha em fornalha, e você vai tendo vitória na tua vida. Amém? Eu quero nessa noite despertar a tua fé, querido. Amém? Para enfrentar. Porque se a gente não tiver o nosso espírito forte, a nossa fé inabalável, e é a fé que ele mesmo dá, mas ele pode fazer aumentar em nós, porque os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. A gente não vai para lugar nenhum, querido. A igreja ela fica parada. Ela fica girando em círculos, ela tem que andar para frente. A igreja tem que marchar para frente, olhando para o alvo. E não toda vez que vê alguma coisa querer voltar para trás, como o povo de Israel queria fazer. Melhor é ter voltado para o Egito. Não, nossa caminhada continua em frente. Amém? E quando Jesus chegou no final da sua vida, o que todo mundo pensou? Ele também teve o seu fim. Acabou. Jesus acabou. Os fariseus, os sacerdotes disseram: oh, glória, né? Esse cara que estava trazendo confusão, competindo conosco, morreu, está no túmulo. Os seus discípulos ficaram apavorados. E agora o que a gente vai fazer? Enquanto ele estava com a gente, nós tínhamos o chefe e o capitão. E agora Jesus morreu. E aí, quando tudo parecia acabado, ao terceiro dia ele ressuscita, querido. Jesus vai sempre querer com que as pessoas até pensam que é o seu fim. Porque Jesus quer mostrar a sua glória. Não é para se vingar, não. Jesus quer mostrar para o mundo que ninguém pode parar uma igreja que tem fé. A igreja primitiva viveu, querido, os piores momentos, mas ela não parava, ela sabia em quem ela estava crendo. Veio prisão aqui, perseguição ali, matou Estevão, matou mais não sei quem, prenderam Pedro, Pedro saiu porque o anjo soltou, e foi a igreja crescendo, crescendo, ninguém para a igreja. Nós só estamos aqui pregando esse evangelho e esse Cristo e essa Bíblia na nossa mão, porque desde lá Jesus tem honrado a sua igreja. Amém? E até a Bíblia fala sobre isso, né? A própria Bíblia que nós temos na nossa mão. Tem um começo, que parece ser bom, mas começa com pecado, mas também tem um fim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. O fim, que todo mundo pensa que vai ser o fim, diz assim: haverá novos céus e nova terra, e eu habitarei com vocês, vocês vão viver comigo para sempre. Olha que lindo o fim desse livro, querido. Olha que lindo o fim desse livro. Vem a grande tribulação, quando parece que tudo acabou, que até a terra não vai resistir de tanta tribulação, Jesus vem nos ares, toca aqui na terra o seu pé, inaugura o seu milênio e põe o seu reino de paz e justiça. Jesus sempre é bom de surpreender e sempre no final, querido. Então, quando a coisa parece que está acabando, começa a sentir o cheiro que o Senhor vai transformar água em vinho na sua vida. Amém? A água em vinho. Jesus vai nos surpreender. Eu quero ler o último versículo, no versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Diz comigo: manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Duas coisas aqui que termina. Por que ele fez o milagre? Para que todos vissem a sua glória. Quando Jesus quer fazer algo na sua vida, e Ele quer que você coopere só com a fé, querido, mais nada. Quando Ele quer fazer algo na sua vida, por que Ele quer fazer? Para manifestar a sua glória na sua vida. Você é vaso de barro, mas a glória do Senhor está aí dentro, e essa glória precisa ser manifesta, para que o mundo veja qual a diferença de não servir a Deus e o de servir a Deus. Amém? E para que mais? Aqui está dizendo que seus próprios discípulos creram nele. Quer dizer, os discípulos estavam seguindo, mas eu creio que eles não criam tanto assim.
Porque diz que agora passou a crer. Então, às vezes, querido, é para fortalecer o seu irmão que está do lado, que também é um discípulo, mas a fé dele ainda está fraca. Quando você dá um testemunho para o Senhor aqui na frente, quando você vem falar, ó, Deus fez isso na minha vida, aquilo outro, é para manifestar a glória a Jesus e para que o seu irmão também creia. E para que você lá na sua parentela, onde você estiver, você diz assim, ó, Deus fez. Hoje estava um rapaz arrumando o portão de casa e ele falou, eu tenho labirintite, não sei o quê, Ele falou, minha esposa orou e Deus curou a vida dela. Que a Lu tinha labirintite mesmo de virar, né? E Deus curou. Então a gente não pode perder a oportunidade. Para ele saber que tem um Jesus que cura, e é de verdade esse Jesus. E ele existe, não é ficção. Amém? A gente tem que falar, querido, o que Deus fez na nossa vida. Onde você estiver, quando alguém falar um problema para você, fala que Jesus fez. Se não foi na sua vida, você fala, olha, tem um irmão que passou por esse problema, e foi assim, assim, assado, ele creu em Jesus, e Jesus honrou a fé dele, e Jesus fez na vida dele. Olha, acabou o vinho na minha vida, você vai dizer, olha, teve um casamento de Caná que também acabou, e Jesus transformou a água em vinho, aquilo que não tinha mais sabor, veio se tornar no mais excelente vinho. Jesus pode fazer isso, amém? Jesus não perde força com o seu tempo, viu, querido? Pode passar trilhões e trilhões e trilhões, ele sempre será Deus Todo-Poderoso. Trilhões de anos, eternidade toda, ele continuará sendo Todo-Poderoso. Eu e você vamos passando o ano, a gente vai ficando mais fraquinho, não é, Valéria? Fala que sim, não é Pedrinho, Maurina, já está um pouquinho, vai passando. O Alex está novinho ainda, né, Alex? O Alex é bebezão, ainda tem chão para rodar. Vai acabando a força. O Kiko, esqueci de você, viu, Kiko? Não, né? A gente passa o tempo, as nossas forças. A Bíblia fala assim, nós somos como a erva, que no seu vigor cresce e dá a flor. Mas ele diz, passa o tempo, seca a erva e cai a flor. Entendeu? Mas Jesus, ele é eternamente. Seu poder nunca acaba. Querido, o que nós precisamos entender, Bíblia não é livro de ficção. Atos dos Apóstolos não é livro de ficção. Lê Atos dos Apóstolos, que é a parte histórica da igreja, que somos nós aqui, toda a igreja. É a parte histórica. Aí você vai ler lá e fala, nossa, mas como Deus fazia aqui? Pedro passava e até a sua sombra curava. O que é? É o mesmo Deus que está aqui. Se não está acontecendo muitas coisas com nós, tem alguma coisa errada com nós. Não é com a Bíblia nem com Jesus. É disso que eu estou falando hoje. Se Jesus foi convidado para entrar na sua vida, eu creio que foi, e ele já faz parte da sua vida, querido. Acabou o vinho, chama ele. Fala com ele. Se abra com ele. Creia nele. Que ele vai fazer o excelente quando tudo parecia que estava acabado. Você sabe por que o diabo tem raiva de crente? Você sabe por quê? Os satanistas, os esotéricos e todos os éricos que tem por aí, eles têm raiva de crente, e por isso que tudo parece no mundo está se fechando para os crentes, porque as leis têm que parar os crentes, não pode mais falar a verdade no YouTube, porque ofende o outro. Não é que ofende, é a verdade. Eles não querem ouvir. Você sabe por que eles têm raiva de crente? Crente, querido, desculpa o termo que eu vou usar, é uma praga, ninguém acaba com ele, é que nem tiririca. Quem conhece sítio aqui sabe o que é tiririca. Quanto mais você carpe, mais ele vem bonito. Se você carpiu, achou que está fazendo mal para a tiririca fala, glória, agora é que eu vou vir com mais força. Você sabe quando a gente poda as árvores, ou planta, ou frutífera, seja o que for, aí que ela cresce com mais força. Quanto mais Nero incendiava a crente, jogava a crente para os leões ser comido, mais pessoas se convertiam. Você sabe onde tinha bastante conversão? Na própria arena onde os povos estavam assistindo. Porque eles viam aqueles homens morrendo com alegria, cantando ao Senhor. Eles dizem, puxa, aquilo emocionava eles. Dizendo, tem coisa aí diferente, esses caras não sei. Quanto mais Nero queria acabar com a igreja, mais a igreja crescia. E pelos séculos que veio até aqui, nós tentaram parar a igreja. E nunca vai parar até que Jesus volte.
Então, para envergonhar o inferno, querido, faça um favor para o Senhor. Creia nele e deixe ele fazer na sua vida. Descanse nele e deixe ele fazer na sua vida, mesmo quando tudo parece errado. Não te preocupes, ele está no teu barco. Nós precisamos envergonhar o inferno com o quê? Com o agir de Deus na nossa vida, com o agir de Deus nos nossos impossíveis. Amém?